Por exemplo, a necessidade que as pessoas têm, no Brasil, que é o maior mercado do mundo de blindagem de carro. Tem uma frota de 340.000 carros blindados no Brasil, de vários níveis, mas o maior percentagem do mundo também em nível 3 de blindagem. Hoje em dia, por exemplo, no Brasil, uma forma crescente, cresce a mais de 10% ao ano o número de carros que são blindados. Isso demonstra, obviamente, a sensação de insegurança. Nos Estados Unidos, é praticamente impossível a gente ver aqui, certo, Davi? Carros blindados com pessoas civis. É claro que tem carro blindado na polícia, e talvez com autoridades, mas não existe a possibilidade da gente ver carros blindados como a gente vê no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife ou qualquer outra cidade. E, Davi, com certeza você deve ter algumas referências e comparativas também nessa mesma linha, talvez com o Rio de Janeiro, que foi a sua cidade aqui no Brasil e na região, com relação a isso. O que você acha? Arsênio, é interessante você falar do Rio, principalmente você ter tocado justamente na questão do carro blindado, porque o Rio de Janeiro é uma cidade tão louca, né, em relação a essa questão de segurança. E eu converso com amigos até hoje que as empresas de blindados no Rio estão evoluindo a um nível quase que de guerra. Amigos que já têm carros blindados há muitos anos no Rio e tinham níveis de carro blindado para segurar um tiro de uma pistola e tudo mais. Hoje os níveis de carro blindado no Brasil é quase para ir para uma guerra, é para segurar tiro de fuzil. É uma coisa de louco isso, e é justamente o que você falou, né, é hoje o país com o maior índice per capita de carros blindados civis, coisa que você só costuma ver para militares ou para autoridades, né, e no Brasil virou quase um item de necessidade nas grandes cidades para quem tem um patrimônio aí acumulado maior. Isso se reflete diretamente, justamente nessa questão de segurança, essa sensação de segurança. E vou te dizer que amigos do Rio, mesmo com carro blindado, ainda têm receio de sair de casa, tá? Porque já passaram por situação em que, como eu falei, parar no sinal, ao invés de ter uma arma apontada, uma pistola apontada, era um fuzil. E ele lembrou que quando ele fechou o blindado dele, ele optou pelo blindado mais barato e justamente o vendedor falou: esse aí não segura tiro de fuzil. Se alguém parar com um fuzil na sua janela, você vai ter que entregar o carro. Ele falou: pô, quem que vai parar com um fuzil no meio do trânsito no Rio de Janeiro para roubar o carro? E ele passou justamente por essa situação no Rio de Janeiro. E é interessante porque ele tinha alguns amigos. É muito interessante essa história, porque ele tinha alguns amigos que trabalhavam na prefeitura e a prefeitura tem um sistema de monitoramento por câmeras em vários locais. Ele mora numa região bastante vigiada, né? E ele foi pedir ajuda para tentar identificar, né, os bandidos que estavam ali fazendo o assalto. Só que a câmera não estava funcionando, assim. 2.400 câmeras e a câmera não estava funcionando para gravar justamente naquela interseção ali, naquele sinal onde ele estava. E isso é uma diferença gigantesca, gritante com a estrutura aqui dos Estados Unidos. Se a gente for comparar Rio de Janeiro, que é uma grande cidade, vamos comparar aqui com Los Angeles, vai? Uma outra grande cidade que também tem um índice de violência, obviamente longe de ser do Rio de Janeiro, mas também tem um índice de violência mais alto aqui nos Estados Unidos. Rio de Janeiro tem 2.400 câmeras e você precisa de mais ou menos 10 pessoas sentadas ali na frente de uma tela com todas as câmeras divididas, passando, monitorando aquilo, porque não tem um monitoramento mais efetivo, eletrônico. Ou seja, você nunca vai conseguir acompanhar todas aquelas câmeras. Quem nunca viu num filme o segurança que está sentadinho lá no centro de controle do prédio, bandido ou mocinho sempre consegue invadir o prédio, porque em algum momento ele foi pegar um café, ele estava olhando para o outro lado e passou despercebido. Se isso com 10, 20 câmeras acontece, imagina com 2.400 câmeras se isso não vai acontecer, né? Los Angeles, desde 2019, implantou sistema de monitoramento por inteligência artificial nas câmeras. Qualquer tipo de movimentação estranha, automaticamente o sistema já detecta que se viu uma arma na mão de um indivíduo, se viu um acidente de trânsito, se viu algum tipo de violência, automaticamente o sistema detecta e manda a ordem para o policial que está mais perto, já rastreado por satélite, que vai ter lá todo o aparato necessário no carro para chegar em menos de 10 minutos justamente naquele ponto de interseção ali e evitar que algo aconteça. Ou seja, é um monitoramento em tempo real e muito efetivo.